Graça e paz, em nome de Jesus, Pastor Rogério aqui, e eu quero, nessa oportunidade, compartilhar uma palavra com cada um de vocês. Para isso, eu vou estar lendo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, apenas o versículo de número 13, e eu quero pensar sobre permanecer firmes. Diz assim o texto: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, permanecer firmes, permanecer fortemente saudáveis. Que venha a ser isso? Bem, não sei o tempo, não sei a época, não sei o momento em que você está ouvindo essa palavra, mas no momento nós estamos enfrentando uma dificuldade grande por conta dessa pandemia global que colocou todas as nações prostradas perante um vírus. E a palavra de Deus, ela traz para a gente alguns ensinamentos a respeito de tudo isso que está acontecendo. E eu queria compartilhar esses ensinamentos com vocês. O texto que lemos diz: e havendo feito tudo, permaneçam firmes. O que quer dizer isso? Nós temos, de fato, vivido dias difíceis, dias onde nós estamos enfrentando um inimigo invisível, estamos enfrentando um caos social, estamos enfrentando aí uma dificuldade até então, na nossa geração, não se via. Aliás, um outro quadro como esse, dizem que já se faz uns 100 anos em que nós não vivíamos essa situação. Mas eu queria fazer uma pergunta e eu queria me atrever a respondê-la nesse instante. Onde está Deus em tudo isso? Não sei se você que está aí já parou para pensar sobre isso, mas onde está Deus? Aonde está Deus no meio das dificuldades que o povo enfrenta, seja ele de qualquer religião, qualquer crença? Aonde está Deus em tudo isso? E eu queria responder para você que Deus está exatamente no mesmo lugar. Deus, ele permanece no mesmo lugar aonde ele sempre esteve. E eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, que está em Isaías capítulo 6, no versículo de número 1. O texto vai dizer assim, Isaías 6, verso 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que esse texto traz para a gente de interessante? A Bíblia relata que o profeta Isaías, ele estava vivendo uma grande angústia no seu coração, porque havia o rei de Israel perecido, morreu, e havia essa preocupação no coração de Isaías: quem seria o sucessor do rei? Como é que ficaria o povo? Como é que se daria a continuidade daquele reinado? Só que diz a Bíblia que um dia ele entrou no templo, ele entrou naquele ambiente de adoração e ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. E ele viu o Senhor no mesmo lugar onde o Senhor sempre esteve. O que Deus mostrou para Isaías é que o trono de Israel não estava vazio. O trono da existência humana não estava vazio. E o que nós temos visto nesse atual cenário é que Deus permanece no trono. Porém, Deus fez algo impressionante. Deus, ele despojou. Deus, ele destronou o Deus dinheiro. Isso mesmo. Deus, ele colocou Mamon debaixo dos seus pés. Deus, ele mostrou para a sociedade, para as nações, ricos, pobres, todos estão debaixo de uma mesma sentença. A doença quando vem, a calamidade quando vem, a catástrofe quando vem, ela não respeita se você tem muitos bens ou se você não tem bens nenhum, se você tem uma casa bonita ou se você mora num casebre, se você tem a PhD em alguma coisa ou se você não teve as oportunidades para concluir nem o seu ensino fundamental. A Bíblia diz que a chuva cai sobre maus e bons, o sol nasce sobre justos e injustos.
que Deus fez foi para mostrar para toda essa sociedade que o dinheiro não compra a saúde. Porquanto é verdade que quando se tem uma situação financeira mais abastada, os recursos são maiores. Porém, queridos, que a gente tem visto aí que são milionários, são pessoas influentes, pessoas ricas perdendo a sua saúde e até a sua vida. Ou seja, Deus ele continua de maneira triunfal. Deus ele continua sendo quem ele sempre foi, o eterno, o todo-poderoso. E a despeito de tudo que você possa imaginar, Deus permanece assentado sobre o trono da existência humana. E nós podemos perceber que Deus ele se dirige da seguinte maneira a todas as nações. Deus pôs debaixo de uma mesma sentença. Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Deus não olha para o ser humano sob um prisma de religião, sobre um prisma de filosofia, sobre um prisma de conhecimentos empíricos, que seja, não. Deus olha para o ser humano e nos vê como iguais. Nós somos pó. Aliás, Davi, em um dos seus salmos, Salmo 103, ele diz que Deus ele olha para nós e ele percebe que nós somos pó. Nós somos poeira, nós somos vapor. Hoje a gente existe, amanhã a gente já se foi. E aí? Eu, particularmente, perdi alguns amigos nessa pandemia. Todos nós conhecemos alguém que até então era saudável, mas de repente se foi de um dia para a noite. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos limitados, nós somos finitos. Mas eu quero te dizer algo interessante. Tudo isso, tudo que você está vivendo, tudo que nós estamos vivendo é didático. Sim, é didático. Sabe por quê? Porque Deus é um grande mestre. Deus é um grande professor. E tudo que Deus deseja é que você e eu, nós entendamos aquilo que Ele quer falar em tudo isso. Se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, independente se você é de profissão católica, se você é de profissão protestante, se você é de matriz africana, todos nós que somos orientados pelo cristianismo, se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver um Deus do Gênesis a Apocalipse se mostrando, se revelando ao ser humano como um grande professor. E Deus ele faz questão de mostrar para a gente o seguinte, que nós somos breves, nós somos limitados, nós somos seres totalmente dependentes da bondade e da misericórdia desse Deus. Quando Paulo escreve que nós precisamos permanecer firmes, é porque nós precisamos ter em Deus a nossa confiança. O salmista Davi diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, no Salmo 46, no versículo 1, ele diz, o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que eu quero te dizer com tudo isso? Eu podia falar sobre muitas faces daquilo que Deus está fazendo. Eu podia dar a você muitas razões pelas quais eu entendo que Deus ele é um professor que está nos ensinando coisas poderosas. Mas eu queria pensar em pelo menos 3 contigo. Primeiro, Deus ele se revela na adversidade. Deus ele se revela na adversidade. Querido, é só você parar e pensar quantas e quantas vezes Deus ele se revelou a cada um de nós, a cada um de vocês de maneira extraordinária quando a gente mais precisava. Quantas e quantas vezes Deus ele veio ao nosso encontro no momento onde nós não tínhamos mais recursos, não tínhamos mais condições, não sabíamos mais o que fazer. Eu me lembro do rei Josafá, no livro das Crônicas, quando ele recebe uma ameaça de guerra, um inimigo ia invadir as suas terras e ele juntou todo o povo, fez uma reunião solene, chegou até a presença de Deus e disse, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Exatamente isso que o Senhor deseja para mim e para você, que a gente o busque no dia da adversidade. Aliás, o salmista diz,
Porque no dia da adversidade, Ele nos esconderá no recôndito da sua presença. No dia da adversidade, o Senhor ele se estende para nós como um refúgio, como uma fortaleza. E os homens, quando todos os seus recursos se esgotam, eles se lembram que há um Deus nos céus, imutável, um Deus nos céus que é todo-poderoso. Eu tenho recebido todos os dias vídeos de profissionais da saúde nos corredores clamando pelo auxílio divino, porque já não tem mais recurso, faltou a medicação, faltou o EPI, faltou muitas vezes a força. E eles clamam ao Deus Todo-Poderoso para que intervenha naqueles quadros. E vidas têm sido salvas pelo poder de Deus. Vidas têm sido salvas porque o Senhor Todo-Poderoso, misericordioso, tem entrado na história do homem. Quantos e quantos relatos de pessoas que, na hora da adversidade mais extremas, clamaram ao Senhor e Deus os livrou da boca dos leões. E nós precisamos entender que Deus, sim, Ele se revela nesse tempo, Ele se revela na nossa vida, Ele se revela no momento de fragilidade do ser humano, quando o ser humano se acha suficiente. Deus pouco pode fazer, porque o ser humano não dá a Ele chance para que Ele o faça. Mas quando o homem ele se quebranta, quando o homem ele reconhece a sua brevidade, quando o homem reconhece que ele não pode, então ele abre um caminho para que Deus possa socorrê-lo. Então ele abre um caminho para que Deus possa chegar até ele e assim dizer: eu estou contigo, eu posso intervir nessa situação. Então, queridos, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela é totalmente compreensível na ótica de Deus, porque Deus ele deseja se revelar a mim e a você como um Deus zeloso, como um Deus todo-poderoso, como um Deus ajudador. Busca o Senhor na sua adversidade, busca o Senhor nesse tempo presente e Deus socorrerá você, a sua casa, a sua família. Uma outra lição que eu quero compartilhar com vocês, ela diz o seguinte: Deus, ele, além de se revelar na adversidade, o que Deus está fazendo de maneira muito notória, e eu digo isso com tristeza, eu digo isso com pesar, eu digo isso com um pouco de vergonha no meu coração, porque isso tem a ver com aquilo que nós vivemos. Deus ele está purificando a sua igreja. É isso mesmo. Deus ele está purificando a sua igreja. E assim como o crisol purifica a prata, assim como o fogo purifica o ouro, a adversidade, o dia mau, purifica a igreja de Jesus. Eu vivo um contexto, e todos nós que estamos aqui, um contexto onde nós temos visto dia após dia a igreja de Jesus ela entrar por um caminho tão diferente daquilo que o Senhor projetou para ela. Nós estamos vendo um tempo onde você liga a televisão e você vê pseudo-pastores de pseudo-igrejas vendendo semente e dizendo que se você plantar essa semente no seu quintal, essa semente vai crescer, vai virar uma árvore e vai levar as enfermidades embora. E eu queria ver onde é que tem na Bíblia Jesus vendendo semente. Eu vivo um tempo onde pseudo-igrejas vendem fronha, meia, travesseiro, pano, tudo, dizendo que se você comprar aquilo e der X valor, você vai ser livre de algumas mazelas. Eu vejo pseudo-igrejas comercializando um evangelho que foi nos dado de graça. E o próprio Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Quando eu vejo uma igreja sendo totalmente contaminada por essas coisas, eu percebo que o Senhor ele tem pressa de purificar a sua igreja. Porque, querido, sim, a igreja que vai subir aos céus, ela é imaculada. A igreja que vai se encontrar com o noivo nas nuvens, ela é uma igreja fiel, ela é uma igreja idônea. E é necessário que se faça a purificação. É necessário que se separe os bodes das ovelhas. É necessário que se faça a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E aqui eu faço um convite a você que está me ouvindo, você que está me vendo. Se você ainda não se decidiu ao lado do Senhor, esse é o tempo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus como seu Salvador, não confessou Ele como Senhor da sua vida, esse é o tempo. No tempo que se chama hoje,
Não espere para amanhã, porque nós estamos vendo com essa pandemia que o amanhã pertence a Deus. O amanhã ainda não chegou e pode não chegar. Então nós vemos que Deus ele está purificando uma igreja. Deus ele está retirando do meio do povo aqueles que não são. E talvez muitos tenham se acostumado, por causa do tempo que nós vivemos, em pensar em igreja como um prédio, como paredes, como uma estrutura física. E Deus está mostrando que não. Porque no atual momento as igrejas mais relevantes para o nosso tempo têm sido aquelas igrejas que têm um programa fora quatro paredes. São igrejas que se reúnem em células, são igrejas que se reúnem em pequenos grupos, são igrejas que se reúnem de maneira online. Os cultos estão sendo realizados de maneira online, as pessoas estão sendo aconselhadas de maneira online, ou seja, não está sendo permitido ajuntamento, mas com tudo isso a igreja não deixou de se reunir, porque igreja sou eu. E o que nós temos aprendido nesse tempo, querido, e aqui eu quero registrar isso de maneira bem contundente, que nós temos aprendido nesse tempo, que igreja sou eu com uma missão. Igreja não são as paredes do prédio onde você congrega. Igreja não é o nome de uma placa denominacional que você colocou na frente de onde você congrega. Igreja é você. Você que entregou a sua vida a Jesus e que ouviu dele que você tem uma responsabilidade com esse mundo, como diz o apóstolo Paulo. Igreja é você que entendeu que Jesus comissionou você para ir e fazer discípulos, ensinando todas as coisas que Jesus nos mandou ensinar. Você é a igreja de Jesus. E o que Deus tem feito nesse tempo, Deus tem separado aqueles que são a sua igreja, daqueles que são membros de uma organização, daqueles que são simpatizantes do Evangelho, amigos do Evangelho. A esses, Deus tem dado a oportunidade de realmente se tornarem o corpo de Cristo, a igreja, onde Cristo é a cabeça. Então todos nós temos uma responsabilidade com o mundo, querido, de pregar, de orar, de clamar a esse Deus Todo-Poderoso. Então Deus ele está assim purificando a sua igreja. Deus ele está mostrando para mim e para você que ser igreja de Jesus é ter um compromisso sério, de verdade com Jesus. E isso abrange todas as áreas da nossa vida. Eu não posso ser crente num dia de quarta-feira ou num dia de domingo. Eu preciso ser crente de segunda a segunda, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha academia, aonde quer que eu esteja, aonde eu pisar a planta do meu pé, ali chegou a igreja. Eu com uma missão, você com uma missão. Deus ele quer que a gente aprenda isso o quanto antes. Sabe por quê? Porque há uma lição do deserto para nós. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas Deus ele nos coloca em provas. Deus nos coloca em testes. E Ele espera que a gente seja aprovado naquilo. E enquanto a gente não é aprovado naquilo, a gente fica andando em círculos. Deus ele permite que a gente fique andando em círculos para que a gente possa aprender. Quando Deus percebe que a gente não vai aprender, Ele, porque é misericordioso, Ele nos tira um pouco daquele deserto, nos dá um pouquinho de refrigério, mas daqui a pouco a gente retorna ao deserto de novo. Enquanto a gente não aprende aquele propósito, enquanto a gente não entende aquela lição, nós estamos rotineiramente caminhando em círculos em torno daquilo que Deus quer que a gente aprenda. Então aprenda a depender do Senhor. Aprenda que você é a igreja de Jesus com uma missão, para que Deus ele possa levar você a patamares maiores, para que Deus possa levar você a uma intimidade mais profunda com Ele. Deus ele se revela ao ser humano de forma gradativa. Existe uma escada, um degrau de conhecimento a ser percorrido. Você não pode pular do primeiro degrau para o quinto. Você precisa galgar um degrau por vez. Só que se você não estiver de acordo com aquilo que Deus deseja, você não conseguirá chegar aonde Deus deseja que você chegue. É um dia de cada vez. E por último, e não menos importante,
A lição que eu aprendo em tudo isso que nós estamos passando é, em primeiro lugar, que Deus se revela na adversidade. Em segundo lugar, Deus ele deseja purificar a sua igreja. E em terceiro lugar, Deus ele mostra o quão breves nós somos. O quão insignificantes nós somos. Nós somos pó. Nós viemos do pó e do pó nós retornaremos. Deus nos criou de maneira tão tremenda, tão maravilhosa. Deus nos criou com um propósito tão lindo que é crescer, dominar, povoar essa terra, mas o pecado veio e nos tornou limitados, breves. E às vezes a gente, pela nossa capacidade de compreender isso ou aquilo, a gente se inflama de um jeito, a gente acaba se insurgindo de uma forma tão tremenda que parece que nós somos eternos nesse lugar e nós não somos eternos. A Bíblia fala que Deus deu ao homem 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80, mas o melhor disso é fadiga, é cansaço. Deus ele colocou um limite na nossa trajetória terrena. Deus ele colocou um limite, conhecendo o nosso coração. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos breves. Aí eu queria te fazer uma pergunta: o que você tem feito com os dias que Deus tem te dado? Eu estava lendo Eclesiastes no dia de ontem, quando o sábio Salomão diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus, dos quais diga, não tenho neles contentamento. A gente acabou de ver aí uma geração toda da Itália perecendo, geração de idosos que simplesmente chegaram a um momento de vida onde as suas forças já se tornaram frágeis. Nós temos os nossos idosos nas nossas famílias, nas nossas igrejas, e nós estamos cuidando para que eles sejam protegidos de toda essa pandemia, porque nós sabemos da fragilidade que é o momento em que eles estão vivendo. Nós somos breves. Hoje a gente tem 20, 30 anos, 40, e nos gabamos de grandes coisas porque somos fortes, estamos saudáveis. Aí aparece um vírus e desmonta tudo isso. Coloca todo mundo enclausurado nas suas casas, fecha-se o comércio, não se pode trabalhar como antes. E a gente vê toda uma geração prejudicada, todo um planejamento se escoar pelo ralo. E onde é que está a nossa prepotência? Onde é que está a nossa arrogância? E nós vimos campeonatos milionários serem paralisados, Olimpíadas serem canceladas. A maior potência do mundo, sem saber o que fazer, cientistas revezando diuturnamente atrás de uma solução, de uma vacina, de uma cura, e ainda não há. O que Deus tem feito? Deus tem mostrado para o ser humano que o ser humano é pó. Deus tem mostrado para o ser humano que ele é finito. E eu louvo a Deus, porque nós temos essa oportunidade, esse privilégio de entender isso. Nós temos a oportunidade, o privilégio de viver esse tempo e perceber o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é professor, é mestre, e Ele quer nos ensinar. E eu não estou aqui para dizer para você que vai ficar tudo bem, que a sua família será salva, nenhum mal vai acontecer a você, porque Deus não me deu autorização para isso. O que eu quero dizer é que Deus está no controle. Ele sempre esteve no controle, Ele sempre estará no controle. E para Deus, Deus não vê a morte como você e eu vemos. Não. Sabe por quê? Porque para nós que cremos em Cristo Jesus, a morte ela não é o fim. Aliás, a morte não é o fim para ninguém. Só que alguns creem de uma forma, outros creem de outra. Mas, na verdade, o que nós estamos percebendo é que Deus ele tem os seus propósitos eternos. E Deus criou o ser humano para viver eternamente com Ele. Agora, aquilo que nós temos feito
nesse tempo presente e que vai determinar o nosso destino eterno. Isso mesmo. Há 2 caminhos. O homem só pode trilhar em 2 caminhos, céu ou inferno. Presença de Deus ou ausência de Deus. Para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, se arrependeram dos seus pecados, confessaram Jesus como Salvador, a morte é apenas um salto para a vida eterna com Deus. Mas para aqueles que, apesar de tudo, ainda rejeitam, desprezam, não creem, não acreditam na palavra de Deus, a morte é um salto para a perdição eterna. E Deus, Ele deseja nesse tempo presente que você e eu entendamos isso. Se você que já entregou a sua vida a Jesus, que você possa abraçá-lo, você possa se mostrar a cada dia o quão dependente você é dele. Agora, se você ainda não fez isso, eu queria convidar você a pensar e fazer, refletir sobre tudo isso. Porque o pior momento da nossa vida é quando a gente deixa de entender o amor de Deus, ou quando a gente rejeita esse amor, não com palavras, mas com atitudes. Porque às vezes com palavras a gente fala assim, eu amo a Deus. Mas as nossas atitudes estão nos conduzindo para tão longe dele. Deus é santo. Deus não habita em meio ao pecado. E o céu, a vida com Deus, é para aqueles que desejam ser santos como ele. Por isso eu queria dizer para você que tudo isso que tem acontecido, Deus está no controle, purificando a sua igreja, mostrando ao homem quem o homem de fato é e se revelando nessa adversidade como um Deus Todo-Poderoso. A minha oração é que você compreenda essas coisas, é que você se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como Salvador da sua vida e viva eternamente. E eu quero parafrasear o apóstolo Paulo quando diz: quer comamos, quer morramos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa é a esperança que nós temos, que se vivermos, somos do Senhor. Se morrermos, somos do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu desejo que você entenda tudo isso. Se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu entendo que o Senhor está em tudo isso. Eu entendo que o Senhor não perdeu o controle. Eu entendo que, ainda que eu venha enfrentar qualquer tipo de adversidade, de dificuldade, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo o meu Pai. O Senhor continua sendo aquele que tem o controle de tudo. E é por isso que eu estou entregando o controle da minha vida nas tuas mãos. Quem assim o fizer, vai receber de Deus a paz, a tranquilidade, o refrigério, a vida. E acredite, Deus não desistiu de ninguém. Deus ainda deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. Quero orar com você para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, eu peço por essas pessoas que estão me vendo, me ouvindo. Senhor, se elas ainda não entenderam quão maravilhoso o Senhor é, eu peço que o Teu Santo Espírito possa estar abrindo os seus corações, tocando, Deus, nas suas vidas, para que elas possam compreender o tão maravilhoso amor com que o Senhor nos amou, Pai. O Senhor entregou o Seu Filho Jesus naquela cruz para morrer no nosso lugar, mas Ele não permaneceu morto. Tua palavra diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele despojou principados e potestades. Ele tomou a chave da morte e do inferno. E Ele reina. E Ele está assentado à destra do trono do Deus Todo-Poderoso. E em breve virá buscar a nós, igreja sua. E nós pedimos ao Pai amado que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai. E Deus tomando a direção da vida de cada um, para que possamos viver e vencer contigo, Pai. Independente de toda e qualquer adversidade, nós cremos que o Senhor continua sendo Deus.
O Senhor continua assentado sobre o trono da nossa existência e nós te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você poderosamente. Esse é o nosso ministério Profetiza e nós estamos aqui para profetizar vida em abundância para você e para sua família. E que Deus assim te abençoe.